E aí, galera, estou chegando com o debate cultural, com um dos convidados, por sinal ilustre, o músico Júlio Nobre, já presente, e nós vamos abordar hoje o tema verba na cultura. É claro que se os outros convidados não chegarem, nós vamos dar prosseguimento ao debate, mesmo assim, ou seja, com um debatedor só, porque o importante é nós suscitarmos a respeito da verba na cultura. Julinho, obrigado por estar aqui. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade É isso aí. de estar aqui no Gama Cultural, e já se tornou a minha casa, né? É isso aí. Júlio, hoje o tema é verba na cultura. O que nós podemos falar, né, sobre esse tema recorrente, já que nós estamos passando por uma situação difícil no município do Rio de Janeiro? O que você pode suscitar para a gente a respeito da verba na cultura? Marcelo, o que eu queria saber primeiro é como é Se que está você, escassa, como é que você tá quer que a gente faltando. encaminhe esse tipo de discussão. Nós vamos discutir essa questão da verba cultural a nível federal, estadual ou municipal. Olha, eu pretendo debater, Julinho, municipal, estadual e federal, verba de um modo geral. Agora, é claro que não é porque eu sou mediador que não vou ouvir a opinião do debatedor Júlio Nobre, músico. Você acha que nós devemos falar só do município? Aí é com uma opinião. Eu estou perguntando a você. É porque eu tô querendo diferente. abranger direto, né? No caso, municipal, federal e, é lógico, estadual. Agora, se você preferir, se nós preferirmos, né? Porque o resto da galera ainda não chegou, só município, nós vamos ficar só no município. Aí é com você. Você acha melhor a gente fazer só no município? Eu deixo a teu critério. Só município, então? Só município? Então, tudo bem, então, no município. Só no município. Bom, vamos lá. Eu acho que Pode falar o que você quiser a respeito do que você... Como é que a verba eu acho está que sendo antes da assim... gente propriamente falar da verba, a gente tinha que explicar Se tem verba, né? A gente tinha que explicar às pessoas o significado da palavra cultura. Então... Pode falar aí, Julinho. Porque a gente às vezes confunde cultura como se ela fosse uma coisa limitada à arte e à educação. Não é verdade? Né? Quando você fala em cultura, você só se liga nisso. Mas na realidade, a cultura é algo que é muito mais abrangente. Ela tem a ver com os valores do povo, né? De uma cidade, de uma comunidade. No nosso caso específico, na cidade do Rio de Janeiro, né, a nossa formação religiosa, a nossa formação não, desculpe, eu usei o termo errado, a influência religiosa que foi trazida até nós, a influência artística, a influência política, a influência social, a influência no linguajar, a influência histórica, os valores que nós condicionamos através desse período da formação da sociedade, isso tudo se resume à cultura. É lógico que as artes em si estão incluídas nesse processo pela livre expressão de você poder colocar o teu sentimento, aquilo que te incomoda e aquilo que te satisfaz. Não é verdade? Isso através da música, do teatro, do balé, da própria educação. Claro, sim. Entendeu? Monteiro Lobato já dizia que um povo só pode ser avaliado grande pela cultura do seu povo. Mas já comecei a falar errado. Não tem problema. Certo. Um país só pode ser avaliado grande pela cultura do seu povo. Então, um povo que não conhece a sua história, que não conhece os seus valores, que não conhece a sua arte, a sua forma de expressão, a história da sua comunidade,
é um povo que está fadado a ser completamente alienado e dominado. Correto. E isso é algo que não interessa à elite dominante. Jamais, Marcelo, a elite dominante vai fazer qualquer coisa em prol daqueles que estão na base da pirâmide social. Isso não existe. Quem está na pirâmide social vai servir a quem está em cima. E que, infelizmente, o que nós mais temos devido ao sofrimento da nossa própria nação é que nós estamos formando o Capitão do Mato. Você lembra do Capitão do Mato? Era aquele escravo que era serviçal do patrão, morava em uma cabana, morava fora da senzala, numa acomodação menos ruim, mas que não deixava ser escravo, para justamente perseguir e oprimir os seus próprios irmãos. E é assim que, infelizmente, as coisas estão acontecendo. Assumiu aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que foi o polo e o centro cultural durante muitos anos desse próprio país. Você vê que aqui, até no nosso bairro, aqui em São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro, existem indeléveis marcas do princípio da nossa cultura. Né? Aqui você tem fragmentos ainda da vinda da família real portuguesa, do próprio desenvolvimento do país, dos museus que aqui foram feitos, das bibliotecas, dos bancos, do próprio desenvolvimento, da música, né? Porque os nossos imperadores poderiam ser um tanto loucos, mas eram extremamente cultos, né? Dom Pedro II, por exemplo, era botânico, era biólogo, era matemático, era músico, era pintor, né? Falava, era poliglota. Então, era uma pessoa altamente preparada, né? Nesse sentido, era uma pessoa altamente culta. Né? Como o seu predecessor, seu pai, Dom Pedro I, também o era, apesar de ter os seus rompantes de loucura. Certo. Né? E isso aí a gente foi, com o tempo, deixado de lado. Né? Quando veio o advento da República, a primeira preocupação da República é eliminar tudo aquilo que deixa o rastro do Império. E aí a cultura, a partir daí, sempre ficou em segundo plano. Quando ficou? Você veja assim, eu vou falar da minha categoria porque é que eu mais domino. Eu não posso chegar aqui e falar do ator, da atriz, do bailarino, ou propriamente do arquiteto, do pintor, mas eu posso falar do músico. Nós tivemos duas grandes expressões na música universal até hoje. Uma foi o Heitor Villa-Lobos, que ele deu a sorte de cair nas boas, digamos, na simpatia de um presidente que veio de uma implantação de uma ditadura que foi Getúlio Vargas. E foi com o apoio desse governo que Villa-Lobos hoje é o Villa-Lobos. Assim como Antônio Carlos Gomes teve total e restrito apoio do imperador Dom Pedro II, e hoje são os dois grandes nomes que nós temos da música erudita brasileira. Perfeito. Então houve uma sensibilidade desses governantes no reconhecimento a esses artistas. E não só eles, assim como surgiram outros também, como Portinari, né, que aqui em São Cristóvão, inclusive, nós encontramos painéis deles, né? Tivemos artistas aí de vários outros segmentos e que aconteceram graças à sensibilidade. Mas a questão agora que nós estamos vendo
É a questão de um prefeito que você vai me desculpar a franqueza. Eu espero que isso não traga nenhum tipo de problema para o seu canal, pelo que eu vou dizer aqui, por isso eu estou assumindo a responsabilidade do que eu estou dizendo. Né? O senhor Marcelo Crivella é um mentiroso, um omisso e inimigo da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Ele não cortou apenas verba da cultura, ele cortou muito mais do que isso. Um prefeito que tem o objetivo de acabar com o carnaval, que é uma festa popular, conhecida no mundo inteiro. Um cara que acredita que artistas de rua em certas localidades da cidade são elementos poluentes. Né? Quer dizer, a livre manifestação do artista de rua, não digo aqui em São Cristóvão, porque essa área é tão abandonada pelo poder público que aqui ninguém dá a mínima atenção para essa situação. Mas no centro da cidade, por exemplo, eu desafio você a encontrar os Sombras. Lembra dos Sombras? Lembro. Que eram aqueles palhaços que te imitavam. Você chegava, ele ia lá fazer a sombra direitinho. Lembro. Que trazia esse tipo de alegria. As estátuas, pessoal que se pintava de cinza, ficava ali o dia. Só vejo essas estátuas na Quinta da Boa Vista ainda. Entendeu? Aqui no município de Rio de Janeiro. Entendeu? Quer dizer, foram pessoas que começaram a ser afastadas da rua em função até desse pensamento retrógrado, mesquinho, de um prefeito que, volta a repetir, senhor Crivella, eu não estou falando da sua moral, eu estou falando que o senhor é um mentiroso e um omisso. Né? O que o senhor está fazendo com a cidade do Rio de Janeiro não é só na questão cultural. O senhor está sucateando a saúde pública, o senhor está sucateando a educação, o senhor está acabando com a cidade para funcionar um governo teocrático para servir ao seu tio, que é a eminência parda da sua prefeitura, que se chama Edir Macedo. Essa é a verdade. A covardia que o senhor fez na Pedra do Sal, a questão dos candomblecistas, os praticantes do culto afro-brasileiro, não é só uma questão religiosa, senhor prefeito, é uma questão cultural. A lavagem da escadaria da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que fica aqui em São Cristóvão, também, não é só na Bahia, para quem não sabe, aqui em São Cristóvão, nós temos a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que é até uma réplica de lá. A proibição de fazer essa lavagem, entendeu? É uma posição burra, ignorante e intolerante, não somente religiosa e cultural. As igrejas católicas, que geralmente viram e mexem, estão sendo atacados por membros da igreja do vosso tio, entendeu? Não é só a questão de ter uma imagem do santo ou uma pintura. Aquilo, meu querido, se chama arte. Aquilo foi um trabalho de um escultor, aquilo foi um trabalho de um pintor. E o senhor simplesmente está confundindo alhos com bugalhos. O senhor cortar a verba da cultura, sinceramente, não me surpreende. Você sabe, por exemplo, meu querido... A vez que ele cortou a verba. Cortou. Você não lembra da história das escolas de samba? Sim. Onde ele disse que jamais iria mexer naquela determinado valor, porque fazia parte do patrimônio cultural, turístico da cidade, e foi a primeira medida que esse cidadão
Júlia, que assumiu a era prefeitura. era de 2 milhões, não é isso? Olha, Marcelo, eu não Pelo respondo aquilo que eu não sei. Eu Mas não sei mas te era assim, precisar era uma qual era o verba e valor. foi cortada pela metade, não foi? Não sei se foi pela metade, acho que foi muito mais do que isso. Então hoje, meu querido, nós estamos ao Deus dará. E aí a cultura está sentindo muito com isso, né? Não, não só a cultura, como a educação. É que eu estou te falando, a cultura porque é algo que abrange questão- muita coisa. As escolas, tudo isso é cultural. Mas é um professor, gente. Cara, quem é que não teve na vida um Deixa eu te fazer professor? uma pergunta, Júlia. Essa semana eu estive passando na rua. Você acha, sinceramente, do fundo do seu coração, que algum professor, hoje em dia, ele, vamos colocar assim, ministrando em Caxias ou em Nova Iguaçu, assim, não importa de onde eu ouvi isso, mas o fato pode chegar a estar ganhando, assim, do fundo do teu coração, eu vou te fazendo essa pergunta, pode estar ganhando 9 mil, 10 mil reais? Eu também. Eu acho que isso é uma brincadeira e de muito mau gosto. Eu só queria o seguinte, rapaz. Eu gostaria de ter um país onde o político recebesse um salário de professor. Ah, sim. E um professor ganhasse o salário do político, sabe por que o político trabalha por vocação. Ia ser muito mais bacana. Que enfrentasse aí esses hospitais aí. Exatamente. Como você passa aí para aquela situação tua aí, há um tempão lá esperando a cirurgia, enfim. Está falido a cidade do Rio de Janeiro, né? O prefeito Crivella, ele conseguiu ser tão ruim, mas tão ruim, que tem gente sentindo saudade do Eduardo Paz. Que vem candidato a... E tem gente que ainda está sentindo saudade do César Maia e até do Marcelo Alencar. O Marcelo Crivella, em 2 anos, ele conseguiu ser o pior prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro num tempo recorde. É verdade. Né? Tem gente... O Crivella está há quanto tempo no governo? Então, vai fazer 2 anos, né? 2 anos. Já completou 2 anos? Já completou 2 anos. Olha, eu soube até uma coisa, que eu não sei se houve... Eu sei que houve uma recuada. Olha, o fanatismo dessa prefeitura da Universal do Reino de Deus, que isso não é prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso é prefeitura da Universal do Reino de Deus, cuja eminência parda é o senhor Edir Macedo. Certo? Que até o brasão da cidade do Rio iria sofrer uma modificação. Porque aquelas 3 flechinhas que estavam ali lembravam São Sebastião. E ele não queria associar no caso, o catolicismo, que você, querendo ou não, fez parte da colonização desse país, né? Inclusive a Umbanda, que é uma das religiões de matizes afro-brasileiras, ela foi altamente influenciada pelo catolicismo quando colocou os orixás, né? Procurando características nos santos católicos para poder fazer cultuar, digamos assim, os seus deuses, né? Certo. Isso é uma questão cultural Também. que não pode ser sofrida, não pode ser perseguida da maneira que vem sendo. E né? ser encarada sem ser de forma cultural, porque é cultural. A igrejinha de São Cristóvão, por exemplo, aqui pertinho, a nossa igrejinha que deu o nome ao bairro. Segura São um Cristóvão. instantinho, Júlio. Vamos fazer um Vamos intervalo, o primeiro intervalo do debate cultural. Se inscrevam no canal, cliquem no sino para receber as notificações. Eu volto já já com o debate cultural.